Você já reparou naquela pessoa que sempre recusa uma cerveja? Enquanto todo mundo pega o copo, ela pede água, suco ou refrigerante. E aí você se pergunta, mas por que ela não toma? Só uma não faz mal. O que a maioria não percebe é que por trás dessa escolha existe uma história que muitas vezes é dolorosa e cheia de princípios inegociáveis. Hoje eu vou te revelar 7 verdades duras sobre quem não toma cerveja. Te garanto que depois deste vídeo, você nunca mais vai insistir quando alguém recusar aquele copo. A primeira verdade sobre quem não consome cerveja ou outras bebidas alcoólicas, e talvez a mais difícil de encarar, é que muitas dessas pessoas carregam experiências traumáticas relacionadas ao alcoolismo vividas ainda na infância. Imagine crescer vendo seu pai chegar em casa completamente embriagado e agressivo, a mãe chorando no quarto e as discussões que terminavam em violência física ou psicológica. À primeira vista, pode parecer exagero, porém, para uma criança que presenciou cenas assim, o álcool não é apenas uma bebida social. Pelo contrário, é o gatilho de um inferno pessoal. O que acontece é que essa criança cresceu associando o álcool ao pior momento do dia, mais especificamente ao momento em que a pessoa que deveria protegê-la se transformava em outra completamente diferente, agressiva, imprevisível e perigosa. É por isso que quando ela recusa aquele copo de cerveja, não está sendo chata ou radical. Na verdade, está protegendo aquela criança interior que ainda treme ao sentir o cheiro de álcool. Ela está dizendo nunca mais para aquele ciclo de dor. E aqui está a verdade dura. Enquanto você associa a cerveja à diversão e descontração, ela a associa a gritos na madrugada e sofrimento. Segunda verdade, tem princípios inegociáveis. Vivemos em uma sociedade que exalta a flexibilidade. Relaxa, deixa pra lá, é só dessa vez. No entanto, há algo profundamente admirável em quem estabelece um limite e decide não ultrapassá-lo, independentemente do contexto ou de quem esteja oferecendo. Quem opta por não beber por princípio, compreendeu que valores não devem oscilar conforme a conveniência da situação. Se o álcool não conduz à vida que se deseja construir, então não está permitido no churrasco, na festa ou no casamento do melhor amigo. Isso não é rigidez, é integridade. Essas pessoas entendem que pequenas exceções dadas contra os próprios princípios têm efeito cumulativo. Cada concessão cria uma exceção, e de exceção em exceção, corre-se o risco de se afastar da própria identidade. Por isso, ao ver alguém recusar um copo de bebida, saiba que está diante de alguém que sabe quem é e não está disposto a negociar a própria essência em troca de aceitação social. Terceira verdade, teve experiências negativas com bebida. Pode ter sido aquela vez em que beberam demais e acordaram sem lembrar de nada. Ou pior, acordaram lembrando de tudo e desejando não lembrar do que fizeram. Também pode ter sido a noite em que sofreram algum tipo de violência na presença de alguém alcoolizado, ou quando elas mesmas, sob o efeito do álcool, se colocaram em situações de risco. Experiências negativas com o álcool deixam marcas que ultrapassam a ressaca física, produzem uma vergonha que não se dissolve com água e analgésicos. Essas pessoas aprenderam, da forma mais difícil, que o álcool pode converter uma noite trivial em um trauma duradouro, e que certas decisões tomadas sob o efeito da bebida não admitem revisão. Por isso, quando recusam um copo, não estão sendo dramáticas, estão praticando o autocuidado e preservando a paz mental conquistada com esforço. Antes de continuar, deixa eu te falar algo importante. Muita gente não é respeitada, valorizada ou não evolui porque não aprendeu a lidar com as próprias emoções. Por isso, eu quero te apresentar o método Maestria Emocional. Com esse método, você será mais respeitado, valorizado e conquistará a vida que deseja. Se você entrar hoje, ganhará de bônus um audiolivro grátis, que funciona como um guia para você aplicar enquanto faz o curso. Além disso, você ganha 7 dias de garantia. Se não fizer sentido para você, é só pedir o reembolso. Se você sente que algo precisa mudar na sua vida, dá uma olhada com calma. O link está na descrição. Quarta verdade, tem percepção de risco mais ativa. Enquanto a maioria das pessoas vê o álcool como algo inofensivo dentro de certos limites, quem não bebe enxerga além. Enxerga como essa substância altera o julgamento, os reflexos e a capacidade de decisão. Essas pessoas calculam riscos o tempo todo.
Elas pensam: e se eu precisar sair correndo? E se alguém precisar de ajuda? E se acontecer algo inesperado e eu estiver com os reflexos comprometidos? Isso pode parecer exagerado, mas a verdade é que pessoas com essa percepção de risco já vivenciaram situações em que a sobriedade fez toda a diferença. Elas conseguiram reagir, proteger, escapar ou ajudar, porque estavam com suas faculdades mentais intactas. Elas aprenderam que o mundo não é sempre seguro e que entregar o controle dos seus sensos, mesmo que temporariamente, é um risco que simplesmente não estão dispostas a correr. Então sim, enquanto você relaxa com sua cerveja, elas permanecem em alerta. E talvez essa vigilância já salvou suas vidas mais vezes do que você imagina. Quinta verdade: associa álcool à perda de dignidade. Sim, elas viram demais. Viram pessoas admiráveis se tornando deploráveis depois de alguns copos. Viram gente inteligente falando barbaridades e pessoas respeitáveis se humilhando publicamente. Pode ter sido o tio que sempre bebia e se tornava inconveniente nas festas, o colega de trabalho que perdeu oportunidades por causa da bebida, ou o amigo que destruiu relacionamentos por causa do álcool. Ao presenciarem todas essas coisas, essas pessoas decidiram que a dignidade não é negociável. E se o preço da diversão com álcool é, mesmo que ocasionalmente, colocar essa dignidade em risco, então o preço é alto demais. Então, sim, elas preferem ser chamadas de chatas ou de certinhas do que acordar no dia seguinte com aquela sensação de ter se traído. Sexta verdade: cresceu assumindo o papel de adulto da casa. Muitas dessas pessoas foram forçadas a crescer rápido demais, assumindo o papel de adulto da casa quando ainda eram crianças. Enquanto outras crianças brincavam despreocupadas, elas cuidavam de irmãos menores, preparavam a comida, limpavam a casa, mediavam conflitos e mentiam para os vizinhos, dizendo que estava tudo bem. Ou seja, elas se tornaram os adultos funcionais de lares disfuncionais. E muitas vezes, essa disfunção girava em torno do álcool de algum familiar. Elas aprenderam que não podiam confiar nos adultos ao redor, que precisavam estar sempre alerta, sempre responsáveis e no controle, porque se perdessem o controle, o caos seria total. Então cresceram carregando o mundo nas costas, sem poder ser crianças, e desenvolveram uma repulsa profunda por qualquer coisa que significasse perder o controle ou abdicar da responsabilidade. Sétima verdade: não cedem à pressão social. Isso é uma qualidade admirável, afinal vivemos em uma cultura onde o álcool está em tudo, nos churrascos, casamentos, comemorações e até em velórios, e recusar uma bebida é quase uma ofensa pessoal. Mas apesar da pressão constante e da insistência, essas pessoas dizem não, justamente porque conseguem se manter firmes em suas escolhas, mesmo quando todo mundo ao redor discorda, ridiculariza ou exclui. Elas fazem isso porque entenderam que agradar os outros não pode vir antes de seus princípios e que verdadeiros amigos respeitam limites, não tentam ultrapassá-los. Essas são as 7 verdades duras sobre quem não toma cerveja. Então, da próxima vez que oferecer uma bebida e ouvir um não, simplesmente aceite. Não pergunte o porquê, não insista e não faça piada. Apenas respeite, porque você não sabe qual dessas verdades está por trás daquela recusa. Agora eu quero saber, você se identificou com alguma dessas verdades ou conhece alguém que já passou por isso? Conte-me aqui nos comentários, quero saber a sua experiência. E se este conteúdo fez você refletir ou repensar atitudes, deixe aquele like para que mais pessoas possam assistir e compartilhe com aquele amigo que precisa entender isso. Também se inscreva no canal e ative o sininho, porque toda semana eu trago conteúdos que vão te transformar em uma pessoa melhor. Um grande abraço e até o próximo vídeo.